Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, tudo sobre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo é hoje, chegou quinta-feira. E um desfalque gravíssimo para os lados de São Paulo. Além de palpites, provável escalação, análise, opinião e mercado da bola com novidades sobre Ferrarese, Eric. Então, perde tempo não, vambora pro vídeo. O meio-campista Pablo Maia perdeu seu pai nesta quarta-feira. Roberto Fortunato morreu no interior de Minas Gerais. O atleta foi liberado pela comissão técnica para acompanhar este momento de dor e difícil da sua família. E está à vontade para demonstrar se quer voltar e participar do jogo, ou ficar à disposição de Dorival, ou se vai ficar ao lado dos seus familiares neste momento tão difícil. Nossos sentimentos à família do Pablo Maia. Se o Pablo Maia não jogar, o que é uma tendência, o técnico Dorival Júnior, que até o preservou da partida contra o Bragantino no final de semana, tem algumas opções. Jogador com as mesmas características seria o Mendes, formando a dupla de volantes com o Gabi Neves. Ou ele pode recuar o Rodrigo Nestor e colocar o Alisson no meio de campo e um quarto homem que pode ser o Michel Araújo. Vai depender muito do que ele trabalhou nesta última atividade nesta quarta-feira. Calera e Luciano, que estão treinando, recuperados de lesão, serão os dois atacantes principais do São Paulo. E na zaga, sem Alan Franco e sem Beraldo, provavelmente Diego Costa vai ser o companheiro de Arboleda nesta partida contra o Palmeiras. O São Paulo que briga pela classificação para continuar sonhando com o título inédito e quem sabe chegar via Copa do Brasil, a Copa Libertadores do ano que vem, e também pelos 9 milhões de reais de premiação que o torneio dá, caso o Tricolor consiga passar a próxima fase. Boa ideia. É isso, Já da semana passada pra cá, que teve esse golaço do Rafinha, quem ficou mais forte? O Palmeiras, mas o São Paulo não se enfraqueceu, né? O São Paulo acho que teve uma partida no final de semana, o resultado foi bom e alguns jogadores ganharam pontos, levando em consideração que o Dorival usou o time reserva. Palmeiras por quê? Porque o Palmeiras tem volta de jogadores fundamentais que não jogaram no Morumbi. Rafael e Rony são titulares inquestionáveis. E o São Paulo, ele, embora não tenha uma dependência tal de jogadores titulares a ponto de ganhar o jogo no segundo tempo no Morumbi praticamente sem titular do meio de campo para frente, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Rodriguinho, Juan, Alisson, Rato, etc e tal. Eu acho que o São Paulo, para esse jogo, tem uma certeza, pelo que foi até agora a semana de treinamentos, a presença do Calera desde o início em boas condições, não em condições mínimas, como foi no primeiro tempo no Morumbi. Uma boa perspectiva para o Luciano e também já uma praticamente certeza na zaga de não ter o Alan Franco. Aí ficaria com o Arboleda e Diego Costa. O que tem Arboleda e Diego Costa? Você tem um pouco menos de saída, mas o seu jogo aéreo é muito melhor, né? Os dois são os melhores jogadores no jogo aéreo do São Paulo, são esses dois jogadores. Tanto na frente quanto atrás. Poucas vezes eles jogaram juntos, né? Normalmente é um ou outro. E o outro zagueiro é o que sai melhor. Ou o Alan Franco ou o Beraldo. Então a zaga deve ser Rafinha, Arboleda, Diego Costa, Caio Paulista. Maia, Neves, aí que tá. Maia... Aí que é a questão complemento no meio de campo que o Pretzel falou, né? O Dorival já utilizou vários jogadores nessa situação. Ele tem o Nestor, Michel Araújo, o Alisson, o Rato. Cada um tem uma característica para completar aí a dupla de ataque com o Luciano e Calera. Então eu acho que é um duelo estratégico interessante. Eu acho que o Palmeiras tentou surpreender no primeiro jogo. Talvez o São Paulo não esperava. E surpreendeu. O São Paulo não esperava 3 zagueiros, tanto que demorou a se encaixar no jogo. O Palmeiras foi com 3 zagueiros, foi surpresa. Embora tivesse dado a pista no jogo do Atlético Paranaense. Talvez não pescaram a pista porque era o time reserva do Palmeiras. Mas era um mínimo ensaio. E acho que o que aconteceu no primeiro jogo foi que as alterações por força do São Paulo acabaram surpreendendo o Palmeiras. O Palmeiras demorou a reagir às alterações no segundo tempo. E ficou defendendo um 0-0 que era, como o Marcinez falou, não era estratégico, acho. E agora ele entra em campo em desvantagem. Vou contar também que Roberto Fortunato, pai de Pablo Maia, volante do São Paulo, faleceu nessa quarta-feira, vítima de câncer. O atleta foi liberado dos treinos e não deve enfrentar o Palmeiras nessa quinta-feira. Toda a força para a família do Pablo Maia. Quero contar... Empate paga 3,61. A vitória do São Paulo paga 6,14. Olha o que o São Paulo é zebra. Vou arriscar ali tudo, hein?
Empatezinho pela cotação 361. Aceito, 1-1. aceito. São Paulo classificado, será? Empatezinho 1-1, São Paulo classificado. Mas eu quero saber o seu palpite, Arnaldo, desse jogo. Palmeiras e São Paulo, que jogo? Palpita daí. Tirone, caramba. Mesmo com muita dificuldade, acho que o Palmeiras em casa é praticamente implacável. Desta vez, acho que o São Paulo arranca a classificação. Que isso, hein? Que aqui, isso, 1-1, hein? olha, mano, naquele 1-1 passa o São Paulo e faria a semifinal com o Corinthians. Já imaginou? Rapaz, pra mim dá na semifinal São Paulo e Corinthians. Que é de velocidade, jogador de lado de campo do Ceará, mas não é para agora porque o Ceará quer uma compensação financeira para liberar o jogador, algo que o São Paulo não tem neste momento. Fica inviável, fica difícil. Então o São Paulo já inicia uma espécie de um acordo, já há um avanço nessas conversas. Invasão. Ainda não está formalizado, ainda não está assinado, mas a ideia é que o Eric assine esse pré-contrato o mais rápido possível, porque já está uma questão já avançada. O São Paulo quer liquidar essa parada logo para garantir, claro, evidentemente, o jogador, mas há um acordo, já há uma coisa um pouco mais avançada em relação ao Eric para ele assinar o pré-contrato para ser jogador do São Paulo em 2024. É um jogador assim interessante, é um jogador que Dorival Júnior gosta, já trabalhou e é um jogador com as características que o São Paulo busca já faz um tempo. Né? Um jogador Falta de grana é tensa em 2024. O Dorival Júnior, assim como outros treinadores que passaram pelo São Paulo, o Rogério Ceni é um exemplo, quer um jogador com essas características para o time ter mais profundidade. O Eric está se acertando, mas num primeiro momento esse acordo é para 2024. Bora falar agora sobre o São Paulo para responder uma pergunta que sempre pinta nas lives. Nessa terça-feira, vocês quiseram saber se o Arboleda vai ou não levar adiante aquele processo de naturalização para se tornar um atleta, entre aspas, brasileiro e deixar de ocupar vaga de estrangeiro. Isso seria importante no São Paulo há bastante tempo, até porque o tricolor sempre teve muito mais estrangeiros do que o limite permitido, embora, façamos a lembrança, no início desse campeonato brasileiro houve uma alteração de 5 estrangeiros para 7. Você tem ideia de quantos estrangeiros o São Paulo tem hoje? Eu respondo 8, não são 9, são 8. Vou falar os nomes para vocês. Caleri, Michel Araújo, Galopo, Gabriel Neves, Jackson Mendes, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. Com detalhe de que 2 desses estão contundidos, o Galopo e o Ferrarese ainda vão precisar de mais algumas semanas para voltar, ou seja, nesse momento a coisa está confortável. Voltando à pergunta sobre o Arboleda. O zagueiro equatoriano está em processo de obtenção do passaporte brasileiro? A resposta é não. Mesmo já tendo a condição pelo tempo de permanência no país e por dominar a língua portuguesa, não está nos planos do São Paulo e do Arboleda nesse momento, especialmente depois da alteração do limite de estrangeiros, que ele se torne, entre aspas, brasileiro. Esqueçam essa história, beleza? A última do São Paulo, antes da gente mudar de assunto, o Wellington, depois de 4 meses de recuperação por conta de uma cirurgia no tornozelo, está recuperado e pode ser a novidade no banco de reservas para o confronto contra o São Paulo. Milagre. Contra o Palmeiras nessa quinta-feira em jogo da Copa do Brasil. Sobre o São Bora falar para te atualizar sobre a contratação de Ferrarese. Você soube primeiro no canal do Nicola que o São Paulo havia definido a compra do atleta. Ficou combinado com o Grupo City um empréstimo até dezembro, sem custos, para que ele termine a recuperação. E a partir de janeiro o São Paulo começa a bancar a operação de compra em definitiva, que vai ser paga em 3 anos, 80% dos direitos econômicos estão sendo adquiridos pelo São Paulo. Faltava a cifra, a gente já tem esse número, 4.300.000 euros ou 23 milhões de reais. O maior investimento já feito na história do São Paulo por um zagueiro. A expectativa do São Paulo é de que o Ferrarese possa valer em pouco tempo 7, 8, 9 milhões de euros. Era inclusive uma pedida bem maior do Grupo City quando o Ferrarese foi emprestado. Era um zagueiro que valia na oportunidade 7 milhões de euros. E aí? Você gosta da contratação? Entende que o São Paulo fez certo ao gastar 23 milhões, ainda que em longas parcelas ao longo de 3 anos, para a contratação do atleta? Tô curioso para saber a sua opinião. Vou começar falando aí, né, da questão do Pablo Maia, cara, pai é pai. Então, não tem muito o que falar, é só dar força aí pro Pablo Maia, força pra família dele, e a decisão que ele tomar tem que ser respeitada. E aí o São Paulo que coloque o Mendes, que coloque um outro jogador e que dê conta do recado, simples assim, e que joguem por ele se ele não jogar, né? Porque num jogo como esse tem que estar 100% focado e cara, e uma perda dessa é impensável, né? Então força pro Pablo Maia. Ainda falando de São Paulo, agora a dúvida fica 2 posições de meio campo, né? Se o Pablo Maia joga ou não e quem vai ficar ser o 4º homem de meio campo.
aí é a chave para o São Paulo passar. Simples assim, é vencer o meio campo. O Arnaldo tem total razão. E aí essa vai ser a dor de cabeça que o Dorival vai ter. Jogo duríssimo, o Allianz já com todos os ingressos vendidos, vai ser um caldeirão. O Palmeiras contra o São Paulo normalmente leva grande vantagem no Allianz. O São Paulo tem muita dificuldade para nos últimos jogos ter arrancado os empates. E o empate que a gente precisa. Não quero nada não, eu tô na humildade, gente. Só quero classificar. Entendeu? Mas vai ser aquele jogo que o São Paulo vai ter que segurar a onda. Tentar não tomar um gol no início do jogo. Entendeu? Como aconteceu no último clássico. E não pode ter erro individual. E quem diria que a gente sentiria a falta do Alan Franco, hein, minha gente? Tão criticado no início, agora estava acertando a agasalha com o Arboleda, enquanto o Beraldo continua machucado. Mas vai ser com o Diego Costa e a Arboleda mesmo. E vai ser duríssimo porque o Palmeiras vem mais forte do que no jogo anterior. Volta Zé Rafael, do Rony. É o único que não joga o Arthur, que pra mim é o melhor jogador da temporada do Palmeiras. Graças a Deus, menos mal. Mas volta o técnico também no banco. Então assim, vai ser uma panela de pressão. E o Palmeiras está tinindo porque tá todo mundo engasgado com o São Paulo no ano passado, que teve a questão do árbitro, do pênalti, do VAR, do impedimento, sei lá das quantas. Então, senta na poltrona aí e não pisca, porque vai ser tenso o jogo. Uma vitória pro São Paulo seria sensacional financeiramente, esportivamente, e acho que a América, o Corinthians e o São Paulo, pelo futebol que joga hoje, joga melhor que os dois, assim como o Palmeiras, óbvio. Então, assim, seria um caminho interessante para chegar à final, né? Mas primeiro tem que passar hoje, e hoje o confronto será duríssimo, duríssimo mesmo. Ainda falando de São Paulo, achei legal também os palpites do Arnaldo Tironi, eles falaram em empate. Eu aceitaria empate na hora, assim. 1-1, 2-2, 0-0, pra mim, whatever, né? Mas, assim, São Paulo não toma gol em muitos jogos, né? Se continuar segurando as pontas aqui atrás, passa de fase, né? Mas, cara, vai ser aquele jogo que vai ser pressão do início ao fim. E que o São Paulo consiga ao menos jogar coisa que não fez ano passado. E encontrou um gol ali do além, do acaso, até porque, se você não se recorda, o Palmeiras teve um pênalti, o Rafael Veiga perde em seguida, tem um pênalti pro São Paulo. Então o Palmeiras teve chance de matar o jogo e não conseguiu, não fez por merecer, e o São Paulo foi lá, fez o golzinho e venceu nas penalidades. Ainda falando de São Paulo, né? Falando aí um pouquinho desse mercado da bola, Ferrarese é uma grana que vão pagar por aí. Eu acho uma grana alta. Acho que é um bom jogador e tal, mas é muita grana. Ainda que você dilua isso em 3 anos, 23 milhões para um zagueiro, é dinheiro. E com relação ao Eric, cara, o São Paulo não tem dinheiro, então esquece, entendeu? Se o Ceará continuar pedindo dinheiro, esquece, vai vir só em 2024 mesmo. E é o que o São Paulo pode contratar, entendeu? É mais do mesmo, mas é ao menos jogador de velocidade, de coisa que o São Paulo não tem, né? Então é isso, pessoal. É hoje, São Paulo, Palmeiras, para São Paulo. Vou naquele empatezinho sofrido também, né? E esperamos aí que o São Paulo continue na Copa do Brasil, que eu acho que se passar pelo Palmeiras, aí é de se pensar sim, é um bom caminho, porque a Sul-Americana não vai ser a moleza que foi ano passado, não. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores a todos, um ótimo jogo a todos, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.